Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar do empate entre a Cruzeiro e Atlético Paranaense, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1, partida que aconteceu no estádio do Mineirão, com início às 20 horas dessa quinta-feira, dia 30 de novembro, e válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. E uma partida para a qual o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Atlético Paranaense com Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Matheus Felipe formando o trio de zagueiros, Tomás Coelho na ala direita, Eric Fernandinho à frente do sistema defensivo, Christian na ala esquerda, Vitor Bueno e Bruno Zapelli, uma dupla de meias atacantes, atrás de um único homem de referência, hoje mais uma vez o William Bigode. E no primeiro tempo, gente, o que a gente percebeu desde os minutos iniciais era um Atlético com as linhas muito espaçadas entre elas, os jogadores muito distantes uns dos outros. Não foi incomum a gente ver um jogador do Atlético receber o passe, né? Com 2, 3 jogadores do Cruzeiro mais próximos dele do que o jogador do Atlético que estivesse mais próximo dele naquele momento. Então isso fez com que as trocas de passe do Atlético fossem muito lentas, previsíveis, né, monótonas, com poucas mudanças de ritmo, poucas acelerações. Isso tornou a marcação do Cruzeiro muito, muito fácil. Isso não se E o que isso significou? Que embora o Atlético Paranaense tivesse a maior parte da posse de bola, foram 51% no primeiro tempo, é quase um empate técnico, mas é mais posse de bola do que o rival, o Atlético não conseguia produzir oportunidades para finalizar contra o gol do Rafael Cabral. Tanto é que no primeiro tempo a gente teve uma desvantagem do Atlético em finalizações de 3 finalizações do Furacão contra 12 do time mineiro. E isso fica bastante perceptível quando a gente começa a perceber que jogadores como o Thiago Heleno, o Kaká, o Eric, o Bento, todos tiveram um número bem alto de participações de ações com a bola. Isso significa, ou acaba sendo pelo menos um indício de uma posse de bola que aconteceu mais no campo de defesa do que qualquer outra coisa. Nesse contexto, a gente viu alguns jogadores trabalhando bem. O Fernandinho, mais uma vez, foi um oásis de bom senso no meio de um Atlético que, na maior parte do tempo, não foi lá muito organizado. Então, o Fernandinho, que completou 65 ações com a bola, foi preciso passando, né, 82% de passes completados, e que se entregou muito, tá? O Fernandinho participando aí de 9 duelos físicos, algo que não vinha acontecendo muito nessas suas últimas participações, né? Naquele momento em que ele estava mais desgastado. Da mesma maneira, o Eric, que voltou a ser titular hoje, né? Pelo lado esquerdo, como ele fez em alguns bons momentos da temporada, não conseguiu participar muito, até porque trabalhando pelo lado, né? Mas foi bastante preciso quando jogou 41 ações com a bola, 86% de precisão. E quem teve muita precisão também foram o Vitor Bueno e o Bruno Zapelli, os dois com mais de 90% de precisão nos passes que tentaram, porém ambos pouco participativos, 38 ações do Bueno e 30 ações do Bruno Zapelli. Isso significa o quê, gente? Que esses jogadores não foram acionados pelos seus companheiros, né? Tiveram dificuldade de receber a posse da bola e também não foram buscar a bola no campo defensivo, não encontraram soluções para se colocar no jogo. O Atlético sentiu muito a falta deles, na medida em que o único atacante que a gente tinha, que foi o William Bigode, participou muito pouco do jogo e foi muito discreto nas suas participações. Acho que a grande participação do Bigode foi aquela bola que ele rouba no campo de ataque do Cruzeiro, acelera em direção ao gol defendido pelo Rafael Cabral, e aí acaba finalizando mal, né? É um erro de gesto técnico. O Bigode posiciona o pé de apoio muito distante da bola, consequentemente ele finaliza desequilibrado, e estando desequilibrado ele não consegue dar a direção que ele imaginava, tornando assim a defesa do Rafael Cabral um pouco mais simples naquela situação. Então o Bigode foi quem menos tocou na bola dos jogadores que começaram jogando pelo Atlético, e depois dele, os dois que menos tocaram na bola foram o Vitor Bueno e Bruno Zapelli entre os titulares. Isso é uma coisa que revela aí bastante, bastante, digamos assim, demonstrativa de um Atlético que não conseguiu jogar, que foi muito insosso na maior parte do tempo. E aí, nesse primeiro tempo, essa distância entre as linhas do Atlético, principalmente nos primeiros 20 a 30 minutos de jogo,
acabou se tornando também uma arma para o Cruzeiro, que sempre que recuperava a bola e acelerava, encontrava espaços para construir chances de finalizar. Tanto é que se você for pegar estatísticas da partida, você vai ver que o Cruzeiro desperdiça 3 grandes chances no primeiro tempo. Então o Atlético vai para o intervalo com o jogo empatado em 0-0, mas poderia muito tranquilamente ter voltado para o intervalo, ter voltado para o seu vestiário com uma desvantagem de 1 até 2 gols, sem que ninguém tivesse estranhado o placar. Defensivamente, a gente teve uma participação interessante do Thiago Heleno, foi quem mais completou ações defensivas com 12. E a gente precisa destacar negativamente o Matheus Felipe, né, gente? Tanto pelo lance em que ele toma de fato o cartão amarelo, que eu cheguei até a tuitar, ele passa alguns segundos parado, estático, que nem 2 de paus, em frente ao Rafael Cabral caído no chão. E aí, no momento em que o goleiro do Cruzeiro levanta para fazer a reposição do jogo, o Matheus Felipe, talvez percebendo que tivesse atrasado para a recomposição, decide puxar a camisa do Rafael Cabral, acaba tomando um amarelo de maneira muito estúpida, mas completamente acertada. Não existe por que um jogador profissional cometer um erro desse tipo. E não bastasse isso, mesmo o Matheus Felipe, um pouco depois, acaba se colocando em risco de ser expulso, né, no início do segundo tempo já, quando uma bola sai pela linha lateral e ele joga de volta para o campo com o jogo em andamento. Então o Atlético poderia ter terminado o jogo com 10 jogadores em campo, a arbitragem em algum momento foi compreensiva, vamos chamar assim, com a estupidez do Matheus Felipe, né, um árbitro mais rigoroso poderia ter aplicado um segundo cartão amarelo e colocado o Atlético numa situação ainda mais delicada na partida, mas gente, já ficou muito mais do que demonstrado que o Matheus Felipe não tem nível de Série A de Campeonato Brasileiro, um jogador que o Atlético precisa com alguma urgência se desfazer. Emprestar para um time de Série B, vender se aparecer algum povo querendo pagar alguma quantia por ele, não tem realmente nível técnico para o patamar que o Atlético precisa. Então, realmente é um jogador que vai precisar procurar outro clube em 2024 se a gente tiver essa sorte. Aí a gente vai para o intervalo, o Wesley Carvalho acaba mudando, né? O Vitor Roque e o Madison entram nos lugares de Bruno Zapelli e de William Bigode. Chama atenção, porque até onde se sabe, o Vitor Roque, ele ainda sente um pouco de desconforto no tornozelo, então ele estaria com minutagem limitada aí a 20 minutos, 30 minutos, como aconteceu na última partida. Acho que o Wesley pode, inclusive, estar forçando o Vitor para tentar deixar uma impressão melhor de um Atlético que agora, sabidamente, já não tem mais como alcançar os seus objetivos na competição. Não gostei da entrada do Vitor tão precoce, embora o talento dele, evidentemente, seja inquestionável. Acho que o Wesley pode sim ter colocado o Vitor em risco, mas chamou atenção também a manutenção da estrutura, tá, gente? O Wesley é um cara que ele encontrou nesse 3-4-2-1 ou nesse 3-4-1-2, são as duas variações aí que a gente vê do Atlético com ele, a forma de montar a equipe, não importa o que aconteça, ele mantém essa estrutura tática. Então, quando a gente tem a saída do Zapelli para a entrada do Madison, o que a gente tem, na verdade, é o Madison entrando na ala direita, o Coelho transferido para o lado esquerdo, com o Christian jogando como meio atacante ao lado do Vitor Bueno. Então, a estrutura da equipe é a mesma, mas aí não tenta nada de novo. Isso é uma coisa que decepciona, porque quando o Atlético joga tão mal quanto a gente viu na primeira etapa, a gente espera mudanças um pouco mais radicais na estrutura da equipe, na proposta de jogo, para que a gente possa, quem sabe, reagir e começar a jogar um melhor futebol. De qualquer maneira, na segunda etapa, a gente tem uma manutenção dessa dinâmica que a gente viu no primeiro tempo. Aos 59, o Wesley Carvalho saca o Matheus Felipe, que jogou exatamente 59 minutos a mais do que deveria, para a entrada do Kaique Rocha, e na sequência a gente tem o gol do Vitor Roque, né, a famosa lei do ex, aí em pleno funcionamento, naquele lance que é tradicional do Atlético em 2023, né, a bola enfiada, o passe longo em diagonal do Fernandinho, buscando aí uma das laterais, nesse caso encontrou o Eric, que escorou para dentro e encontrou o Vitor Roque em boa posição para abrir o placar em favor do Atlético, de uma maneira completamente não merecida, vamos dizer assim. Se fosse por bola jogada, o placar mais natural seria uma vitória do Cruzeiro. Mas como dizem, futebol, merecimento no futebol é bola na rede, o Atlético abre o placar. Poderia, naquele momento, se colocar em uma boa posição para vencer, mas aí pouco tempo depois a gente tem
o Eric cometendo um pênalti, que foi bem marcado pela arbitragem, ele realmente chega atrasado, calça o jogador do Cruzeiro e comete a penalidade. A gente tem o Bento fazendo uma intervenção maravilhosa numa cobrança do Bruno Rodrigues, que nem foi a primeira grande defesa do Bento, vinha segurando o Cruzeiro na marra, né? E o Atlético se encaminhava para aquilo que parecia ser uma vitória, né? Escapou de ter o Matheus Felipe expulso, encontrou um gol com o Vitor Roque, escapou de receber o gol de empate numa penalidade. Tudo indicava que a gente poderia sim chegar ao final, aos trancos e barrancos, e sair de Minas Gerais com os 3 pontos. Mas um pouquinho depois aí a gente teve a entrada do Hugo Moura e logo na sequência o Nicão encontrando o Matheus Pereira na entrada da área do Atlético, explorando esse espaçamento entre as linhas que eu mencionei lá no começo do vídeo. O Matheus Pereira, que é muito bom jogador, bate tirando do Bento, sem chance nenhuma para o nosso goleiro, empata a partida. E na sequência a gente tem aí um pouquinho mais de jogo, mas sem grandes sustos. O Cruzeiro tenta realmente um gol da vitória, não consegue. A gente teve a entrada do Romulo no lugar do Christian. Mas assim, gente, de um modo geral, não tem por que a gente se alongar mais do que já se alongou falando disso. Esse empate, ele realmente zera as chances do Atlético de conquistar uma vaga na Libertadores. Estamos confirmados na Sul-Americana. O Atlético chega ao seu recorde de empates em uma única edição do Brasileiro. São 14 empates, o que é um grande absurdo. É uma coisa que precisa realmente ser questionada internamente. E uma coisa que precisa ser discutida também é a baixa intensidade do time no jogo de hoje. A sensação da torcida foi de que a gente talvez não tenha lutado por um resultado melhor. A minha sensação assistindo ao jogo que o Atlético realmente foi mais lento que o Cruzeiro, mas eu não vou chamar isso de falta de vontade, falta de caráter. Eu acho que talvez o mental tenha pesado muito na medida em que os jogadores podem ter compreendido, como a gente compreendeu também depois do último jogo, que o objetivo da Libertadores ele era somente aí teórico, com o Atlético dificilmente, praticamente impossível, a conquista de uma vaga na Libertadores, e acho que o time pode ter sentido no jogo de hoje. Por outro lado, a gente precisa encerrar essa temporada de maneira digna e, de preferência, conquistando a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, né, que envolveria, se não estiver enganado, chegar ao Campeonato Brasileiro na 7ª colocação. Então, no próximo domingo, a gente tem o Santos na Liga Arena, o Santos que ainda briga de uma maneira muito direta contra o rebaixamento. E então um jogo importantíssimo para ambos os lados e com que o Atlético, se quiser conquistar o seu objetivo, que agora é terminar o campeonato em 7º lugar e ir direto para a terceira fase da Copa do Brasil, vai precisar vencer. Tem a obrigação de vencer. Eu não gosto de usar esse termo porque sempre são 2 times jogando, né? Então cada um tem seu interesse. Mas do ponto de vista do Atlético, se a gente quiser chegar, se a gente quiser conquistar essa vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, eu não vejo isso acontecendo sem uma vitória no domingo em cima do Santos. Então o Atlético vai precisar fazer muito melhor do que fez hoje. E é isso, gente. O que vocês acharam do jogo de hoje? Quem vocês destacariam positivamente ou negativamente? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E agora sim, se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer o nosso projeto. Desculpem. E a gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticana, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.